Nossa, Van, tá parecendo aquela chamada do Globo Repórter. Como vivem as pessoas? Onde vivem as pessoas? O que fazem aquelas pessoas XYZ lá, né, de determinado lugar que a reportagem vai visitar? Me lembrei, claro, desse título, né? Mas não tem nada a ver com isso. Quando a ideia de você vive como e onde, a gente pensa na perspectiva do momento presente, principalmente se você quer ter atenção de como as suas emoções elas estão funcionando. Lembra que a gente já falou de toda aquela história do piloto automático, de você fazer várias coisas ali sem pensar, porque o cérebro já automaticamente realiza isso, e é natural do nosso corpo, é um método, né? Até para economia de energia e tá tudo bem o cérebro agir dessa forma. Mas quando a gente está falando de você entender o teu emocional, de você conectar as tuas emoções, não é pelo mundo mental que você vai fazer isso. Por quê? Porque a nossa mente, ela nos leva para vários lugares diferentes. A nossa mente pode estar no aqui e agora, no momento presente, enquanto você assiste esse vídeo, olhando para a tela, ouvindo a minha voz, mais ainda se você tiver de fone, e hiper conectado, hiper focado aqui, né? Só nesse direcionamento. Porém, você pode não estar. Você pode estar com a tela ligada, o YouTube conectado, o fone de ouvido, me vendo, me ouvindo, mas só passando por você. A tua cabeça pode estar longe, pensando sobre N outras coisas. Pensando na sua reunião de amanhã, pensando no seu encontro de depois de amanhã, pensando no que você vai fazer para o almoço, pensando no que você vai fazer para o jantar, pensando na viagem que você vai fazer daqui 15 dias, pensando no que aconteceu na semana passada. E aí, meu amigo, minha amiga, dona de casa, empresário, empreendedor, o que quer que você faça aí da sua vida? Você já saiu do seu estado de presença. Você já deixou esse momento do nosso vídeo aqui para outro lugar. E aí, quando eu falo como você vive e onde você vive, é nesse sentido de te alertar para você sair da sua mente. A gente faz isso e não se dá conta de quantas e quantas e quantas vezes por dia a gente vai para esse lugar de sair da nossa mente. E aí é que mora o grande perigo. Porque quando a gente sai a convite da mente, e eu falo isso enquanto eu estou aqui tomando um baile do meu computador, que hoje ele resolveu abrir todas as telas possíveis e inimagináveis para tirar ou tentar tirar a minha atenção e o foco do nosso tema, mas ele não vai conseguir. A gente faz isso muitas e muitas vezes. A gente sai do lugar que a gente está e vai viajar com a nossa mente muitas vezes ao longo do dia. E quando a gente sofre um trauma, quando a gente passa por uma situação desafiadora, quando a gente passa por algo que vai ficar ali muito impregnado emocionalmente, fisicamente, mentalmente, espiritualmente, a gente passa por um processo que se chama dissociação, justamente para nos proteger. Porque se a gente fica naquela situação traumática 100% do tempo, algumas pessoas elas podem até sair dessa para uma melhor. Falar a palavrinha que o YouTube muitas vezes condena, corta, né? Mas a gente pode
usando o termo da palavra, deixar de existir, literalmente. Então, isso acontece. Se vocês já leram algum livro de experiência de quase morte, EQM, e agora eu falei a palavra, se vocês já leram, né, algum livro dessas experiências onde a pessoa passa pela situação do coma, onde a pessoa passa por uma situação de acidente que ela depois recuperou-se, né, passou ali por alguma situação de violência muito grande, essa pessoa ela vai relatar que durante até certo ponto X ela se lembra do que aconteceu. Dali para frente ela não se lembra mais, porque acontece essa dissociação. O nosso corpo tem esse mecanismo também de fazer esse movimento de dissociar para a autoproteção. Nosso corpo é a ferramenta mais inteligente que existe no planeta Terra. E se você não se deu conta disso, ainda dá tempo de você se dar conta e cuidar um pouquinho melhor desse veículo, dessa ferramenta, dessa nave, dessa espaçonave, desse lugar que merece todo o seu respeito e toda a sua consideração. E por que eu estou falando isso também sobre quando a gente fala da presença? Porque eu passei as 2 últimas semanas precisando literalmente me conectar com o meu corpo para tirar ele de um estado de dor física. E por que que isso aconteceu, Van? Você não é blindada só porque você entende de emoção, você entende de cérebro, você entende de psicanálise, de neurociência. Você não é a Master Blaster inteligente e isso também acontece com você? Claro, porque eu sou ser humano tão imperfeito como qualquer outro. E isso acontece justamente para que eu tenha também essa consciência de que o meu corpo precisa ser respeitado, os limites precisam ser respeitados, a saúde precisa ser respeitada. E é por isso que a presença é importante. Porque às vezes a gente está num ritmo tão envolvida, né? Envolvida, construindo, transformando, integrando, fazendo aquilo que gosta, fazendo aquilo que realmente é necessário, fazendo parte, que a gente vai deixando a coisa, né? Vamos um pouquinho mais, deu aqui, vamos um pouquinho mais, deu ali, sobrecarrega um pouquinho aqui, sobrecarrega hoje, sobrecarrega amanhã, descansa depois, para depois. E aí o corpo, sabiamente, vai fazer você voltar para a presença, fazendo você sentir algum tipo de dor. Diga em sã consciência à pessoa que já passou por uma dor de dente, se ela conseguiu deixar de parar no dente, parar de pensar no dente. É sobre isso. Diga se você faz um corte no seu dedo e você tá ali, né? Pá, mexendo com faca, cozinhando, e aí você vai dar aquela talhada no dedo, se você consegue deixar de pensar naquele dedo que foi cortado. A não ser nos casos muito graves, em que a pessoa está numa dissociação gigante, né? Ela realmente não vai conseguir parar e pensar. Mas a presença, ela é fundamental no seu processo de gerenciamento, de gestão emocional. Porque se eu não estou presente, eu não consigo passar pelo processo de gerenciamento daquela emoção que apareceu para mim naquela hora. Porque quem segue a gente aí nas redes sociais já viu que a gente trouxe isso, né? Nos nossos vídeos anteriores, lá no Instagram, em outros vídeos que a gente fez, em outros posts também, falando sobre esse aspecto. A emoção, ela passa pelo nosso corpo rapidamente dentro de 90 segundos e você precisa olhar para ela, você precisa dar nome a ela, você precisa estar consciente de que aquela emoção é o que você está sentindo naquele momento, para que você comece a fazer esse gerenciamento com mais propriedade, com mais ênfase, com mais tranquilidade. E para que você se separe
da parte negativa dessa emoção conscientemente. Se você passa por todo esse processo de rompante, deixando ir do jeito que veio, do jeito que veio, do jeito que veio, sem nomear, sem sentir, sem conversar realmente com essa emoção, a chance de você ficar mais conectado com ela é grande. A chance dela fazer mais estragos no seu corpo do que deveria é grande. A chance de você fazer e agir de uma forma que você não gostaria, obviamente, também é grande. Então é por isso que a presença ela se torna crucial nesse desenvolvimento. Se eu não estou presente, eu não sei o que está acontecendo. Se eu não estou presente, eu não percebo o meu corpo. Se eu não estou presente, eu estou dominada ou me deixando dominar pela inconsciência. E aí, o que vem disso aí, o resultado que surge desse lugar da inconsciência, só Deus sabe. Só Deus vai conseguir administrar essa situação. Se você escolhe passar por ela inconscientemente, todo mundo vai passar. A escolha pela qual você vai passar depende de você. Tá nas suas mãos, né? Saber sobre isso é importante, porque te libera de muitas outras coisas. Ah, quem me dera ter sabido isso quando eu tinha lá os meus 20 anos, que eu morria de raiva das coisas que estavam acontecendo, eu não sabia de nada. Ainda bem que tá sabendo agora, com 30, com 40, com 70, com 80, com 90, não se lamente. Sempre é tempo de aprender e de reorganizar todo o processo. Então, a presença e quem medita consegue essa presença com muito mais tranquilidade do que quem não medita, ela é uma grande chave no nosso processo emocional. Quanto mais você medita, mais presente você fica. Dá até para fazer uma rima e um mantra. Você pode colocar aí para você meditar sobre isso. Quanto mais você medita, mais presente você fica, porque você ancora no seu corpo, você respira e volta para o seu corpo automaticamente. Tá certo? Essa foi a nossa pílula de hoje. Que você receba ela com muita consciência e principalmente com muita presença, que você comece a observar como é que você está se colocando presente nas situações. E dentro dos próximos dias, nos próximos vídeos, eu vou falar quando a gente vai vir com novidades. E aí eu vou colocar aqui na descrição do nosso canal essas novidades que já estão para começar aqui e vão te ajudar. São ferramentas que vão te ajudar ainda mais dentro desse processo de gerenciamento das tuas emoções. E vão facilitar muito mais o teu processo de consciência e de percepção da realidade. Meu grandíssimo beijo, gratidão pela sua presença, gratidão pelo seu like, gratidão pela inscrição aqui no canal e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.